Ok, nessa primeira aula da sessão de Química Básica, nós vamos falar sobre a ideia central da química, a ideia principal, que é a da ligação química, que é a ligação entre os átomos, né? Nós temos, tudo é feito de átomos no universo e os átomos têm essa propriedade super interessante que é de se ligarem uns aos outros por meio da ligação química. Então, quando a gente fala em átomos se juntando para formar outras substâncias, nós estamos na química. Nós temos que entender a ligação química, como que eles se formam, para aí a gente manipular isso da maneira que nos interessa, para produzir as substâncias que nós queremos. Então, essa é a ideia central da química. Você pode... É interessante, nós vamos entender como que eles se ligam, as preferências que eles têm. Certos átomos preferem se ligar com certo tipo de átomo, né? Por isso que nós temos a tabela periódica, tem ali os 92 tipos de átomos que nós vamos trabalhar aqui nesse curso. Claro que a maioria a gente vai ver muito rapidamente, são poucos os que interessam mesmo. Por exemplo, quais átomos que formam um ser vivo, como uma pessoa? É basicamente carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, um pouco de minerais, ferro, cromo e tal. Mas esses quatro são a grande maioria dos átomos num ser vivo. Então a ideia central da química é que os átomos se ligam uns aos outros por meio da ligação química, que nós vamos estudar em detalhe, porque a química é isso, né? Temos que entender como que ela ocorre. Que tipo de força atrai dois átomos? Então imagina que temos dois átomos de nitrogênio. O azul normalmente simboliza o nitrogênio. Então os dois átomos eles se aproximam, e aí, se eles se aproximam o suficiente, eles formam essa ligação. Eles ficam presos um ao outro. Vamos representar a ligação química por meio dessa... Ok, essa molécula de nitrogênio. Nitrogênio no gás, 80% da atmosfera que a gente respira é nitrogênio, e eles vão sempre assim, em pares de átomos. Por que eles se sentem melhor assim, como pares? Nós vamos entender isso muito em breve nesse curso. A mesma coisa é o oxigênio, que é vermelho, é o código de cores, né? Ele vai também em pares, ele prefere assim em pares. Claro que tem ligações químicas mais complexas. Veja, por exemplo, o metano, que é um átomo de carbono preto com 4 de hidrogênio, na forma de uma pirâmide. É assim mesmo na natureza, uma pirâmide. Existem métodos físicos que permitem que a gente descubra exatamente a geometria da molécula, todos esses ângulos, esses comprimentos e tal. Outra coisa que a gente tem que pensar é por que os átomos se juntam. Qual é a força de atração? Isso, claro que força é mais estudado em física, que nós sabemos que tem 4 tipos de forças: gravitacional, eletromagnética, 2 tipos de força nuclear. Bom, aqui gravitacional não é, porque a massa é muito pequena, né? Para exercer uma força significante. Nuclear também não, porque não está se tratando de núcleos aqui, isso aqui são átomos. Núcleo é lá dentro do átomo. Então só pode ser a força eletromagnética. Essa força elétrica que une os átomos, a força que os mantém a essa distância fixa, claro que não é totalmente fixa, ela oscila, né, o tempo todo, dependendo da temperatura. Mais quente oscila mais, ele gira, claro que ele não fica assim parado, isso é só um modelo. E é interessante pensar na ligação química como uma mola. Embora a força seja elétrica, imagina uma mola elétrica que, se você aproximar muito os átomos, eles vão se repelir. Se você esticar, eles vão querer voltar. É assim que funciona essa força.
Uma outra molécula simples é a água, veja, um oxigênio e dois hidrogênios. Vou mostrar a molécula de butano. Tem 4 carbonos e mais um monte de hidrogênios. Está botando hidrogênio aqui que caiu, porque cada carbono tem que fazer 4 ligações químicas. Então, ele faz, se ele não faz com o carbono, ele faz com os hidrogênios. E veja que o carbono tem essa propriedade interessante de formar cadeias. Aqui nós temos 4 átomos de carbono, é o butano, gás de cozinha, né? E essa cadeia você poderia estender botando mais carbonos para 10 átomos, 20, um monte. Ou formar polímeros, né? Que é você pega, por exemplo, o eteno, que são 10 carbonos, 2 carbonos, e aí você junta um montão, quantos etenos você quiser, e forma uma cadeia super longa. Aí é um polímero, é um plástico, né? Politeno seria, polímero de eteno. Então nós vamos ver vários casos de ligações químicas super interessantes aí. Vamos entender bem isso, que são ideias simples e muito interessantes, que vão ajudar assim, a você entender assim, as coisas assim, no dia a dia também. Então os átomos eles se ligam, eles têm preferências, né? Alguns átomos eles gostam mais de certos átomos, outros certos átomos tem 92 ali na tabela periódica. Quer dizer, na verdade tem mais, mas vamos considerar 92. São os em maior abundância no planeta. Alguns átomos gostam mais de certos átomos que de outros, né? Então a gente vai entender também essas regras de como eles se ligam. Claro que eles não gostam, né? Eu estou usando a figura de linguagem, a personificação, que a gente estuda em português, né? Tratando o átomo como uma pessoa. Então ele gosta mais desse átomo que do outro. Só uma maneira de explicar, mas na verdade essas preferências que eles apresentam podem ser explicadas, calculadas exatamente. Nesse caso seria o conceito de energia, ele minimiza a energia em certas configurações. Tudo na natureza busca minimizar a energia, né? Então quando alguma coisa cai, ele está... Aqui tem uma... Agora é física. Agora tem uma certa energia potencial gravitacional que depende só da altura. Então, se a altura diminui, está minimizando a energia potencial, né? Então, tudo busca... Todos os fenômenos que a gente observa na natureza buscam minimizar a energia potencial. Menos no caso da vida, né? No caso da vida, são exceções.